Encontro com Dirce Ferrari, cada um na sua casa, como vocês sabem que hoje se trabalha assim. Hoje é um dia muito especial, porque é o dia do radialista. Então eu tenho, como sempre, convidados especiais, e o meu convidado de hoje é o meu chefe na Rádio Estação Web, que é o jornalista, radialista Rogério Barbosa. Antes de começar qualquer coisa, Rogério Barbosa, sei como é que tá aí a tua voz, mas tem Happy Birthday to you, tem um abraço grande do coração meu, do Rogério, de todos os radialistas, para Paula Cardoso. Ela que é uma radialista, ela que é o grande amor do meu chefe, olha aí, eu estou dedando tudo hoje. E ela que faz aniversário justamente hoje. Parabéns, Paulinha, parabéns. Rogério Barbosa, que é o diretor da Rádio Estação Web, uma rádio que tem 10 anos, que está fazendo muito sucesso, que 10 anos é pouco e é muito, né, para continuar um trabalho que não para. Eu te pergunto o seguinte, ter uma rádio, enfim, dirigir uma rádio, era um sonho ou apareceu depois, durante o teu trabalho? Vamos lá, então. Uma boa noite, Dirce, boa noite a todos que estão acompanhando a live do encontro. A Paulinha te deixa um grande beijo. Hoje ela está feliz com o aniversário dela, reunida com todos os familiares aqui. Daqui a pouco também a gente vai ter um bolinho todos juntos, mas está todo mundo acompanhando aqui a live. Bom, falando sobre a Rádio Estação Web. A Rádio Estação Web é um sonho que vem desde guri. Eu acho que eu tinha uns 4, 5 anos de idade e já ouvia rádio. Eu já ouvia muito rádio, gostava muito de ouvir rádio. As principais emissoras, fosse no entretenimento, fosse no jornalismo, eu gostava muito de ouvir rádio, brincava de fazer rádio, pegava o toca-fitas do meu pai, pegava uma vitrola, fazia programas, enfim, era o que eu gostava muito de fazer, dentre tantas outras brincadeiras que eu fazia quando criança. Até que em 2008, já trabalhando como locutor de rádio, já trabalhando como radialista, desde 2000, inclusive esse ano completei 20 anos na comunicação. Em 2008 eu passei a ter mais contato com as web rádios, com o mundo das web rádios, não só aqui no Brasil, mas também web rádios fora aqui do país. Pesquisando mais a fundo, tanto a parte de material humano quanto a parte técnica, eu pensei em colocar um canal na internet que fosse voltado a uma programação variada, que não fosse segmentado como determinadas emissoras, que eu pudesse abrir o leque para fazer uma programação voltada ao infotenimento, como é o... Isso tu já conseguiste, porque a rádio está assim, né? Exatamente, o infotenimento, informação e entretenimento. Infotenimento, tá bom. Tá bom. Misturando música, misturando informação, misturando jornalismo, esporte, enfim. Essa foi a programação base para o surgimento da Rádio Estação Web lá em julho de 2010. Já são 10 anos atuando nessa programação, em que a gente conta com um leque variado de programas, de atrações, de espaços jornalísticos, espaços esportivos, enfim. Dentre esses espaços, o programa Diálogo Contigo, Dirce. Isso aí. Porque o rádio foi o primeiro meio de comunicação, assim, né, que apareceu, e o papel do rádio foi importantíssimo, não é? Foi importantíssimo. Aí está o Paulo Borges, meu outro convidado, outro radialista. Radialistas tomaram conta da live. Bom, eu sou radialista, sim, fui entrando ali, né? Mas o Paulo Borges, jornalista e radialista, e o Rogério, jornalista e diretor de uma rádio, e apresento vocês os dois, ainda não se conhecem, tá? Para mim, quando eu era guriazinha, eu morei um tempo em Bagé, e lá é tangos e boleros e milongas, né? E eu escutava muito rádio Uruguai e Argentina. De noite a gente botava o radinho. E eu achava uma coisa mágica. Eu dizia, como que eu posso estar em Bagé ouvindo Buenos Aires? Eu acho que realmente o rádio foi um impacto muito grande e ele é também muito rápido, não é, Rogério? A notícia chega na horinha para o mundo inteiro.
É verdade, o rádio é um meio de comunicação dinâmico e fascinante até hoje. Verdade. A questão da imaginação, né? As pessoas, os ouvintes, imaginavam como eram os locutores, como eram as vozes de cada um dos que comandavam o programa, que anunciavam, enfim. Isso se perdeu um pouco de uns tempos para cá, com as lives, com as redes sociais, mas a importância do rádio, o papel do rádio na construção de uma sociedade ainda é muito importante. Vamos fazer uma paradinha aqui para eu chamar o Paulo Borges. Está aí, Paulo Borges? Sim, estou aqui. Para perguntar para ti, antes que a gente siga assim falando animadamente, né? Como que vai ser o tempo nessa semana e quando que vai chegar uma tal de primavera? É, uma loucura toda, né? Primavera chega amanhã, né? Só que... chega só o nome, eu acho que ela não vem. É para chegar, né, Dirce? É para chegar. Eu acho que ela não vem. Mas como tu mesmo dizes, esse ano tá bipolar, né? O tempo tá bipolar. Então, e realmente essa semana prova muito isso que tu estás dizendo. Por quê? Porque a gente teve, né, de tudo um pouco, a gente começou aí uma virada no final de semana, alguns dias atrás, né? De um calor da outra semana, depois veio um frio de domingo principalmente, depois já começou a semana gelada com temperaturas negativas, né? E a gente vai ter aí, a partir da metade da semana em diante, a volta do calor. Olha só, Dirce, a volta do calor, nós vamos ter calor, né? Olha aí, ó, esse mapa aí mostra. Olha o vídeo. Tá mostrando aí, né? Já chegando a onda de calor, né? E essa onda de calor, ela vai provocar temperaturas elevadas, principalmente até entre quinta e sexta-feira, temperaturas aí chegando por volta de 30 a 33 graus. Olha ali, quinta-feira, a partir de quarta chega a 27, quinta 30, sexta 33. Olha só, pessoal, depois de temperaturas negativas que nós tivemos no domingo e na segunda-feira. E a próxima madrugada também deve ter temperaturas pelo menos na faixa do 0 grau na Serra Gaúcha. Então, depois desse frio todo, veio o calor, né? Um caloraço aí. E aí a primavera se apresentando. E ainda vem frio, porque a primavera, eu escutei tu falar uma vez que a primavera não ia ser tão camarada também, né? Aí é que tá. É o glorioso, a gloriosa Laninha, né? A nossa, a menina, né? Aquela que provoca, fenômeno que provoca um resfriamento no Oceano Pacífico, né? Aquele resfriamento no oceano que dá lá para o Chile, vamos dizer assim, para as pessoas entenderem, né? Pro lado do Chile. E o Oceano Pacífico ficando mais gelado na reta do Chile ali, provoca diretamente fenômenos, né, diferenciados aqui no Brasil. E um deles é o que vai acontecer na nossa primavera e no nosso verão. Nós vamos ter aí com a Laninha, né, uma primavera e um verão menos chuvosos aqui no Rio Grande do Sul e bem mais chuvosos lá no norte do Brasil. Então ainda vai ter uns friozinhos. Tem um friozinho, mas não é nada demais não. Eu diria assim que o último frio mais intenso mesmo tá indo embora. Tá indo embora agora, né, essa próxima madrugada, depois não. Será, Rogério Barbosa e Paulo Borges, será que a gente ouve mais TV e escuta mais rádio no inverno ou no verão? Será que a gente sai mais no verão e no inverno a gente fica ali com os edredons ou na beira da lareira? Tem alguma experiência sobre isso, Rogério? Ou não? Muda a audiência? Olha, depende muito dos horários de transmissão, dos horários de veiculação dos programas, né? Isso deu houve uma certa mudança por conta da pandemia, muita gente em casa, por conta do isolamento social, do distanciamento, enfim. Então, recentes pesquisas já mostraram que o rádio está sendo mais consumido ultimamente por conta do isolamento social, as pessoas mais em casa, né? Mais restritas ao trabalho em casa, o home office, né? Então o rádio está sendo cada vez mais consumido. Certo. Eu penso assim, né? O jornal escrito, né? O jornal escrito sempre foi uma coisa muito importante, porque ele fica.
Pode ser que o jornal de ontem seja a coisa mais velha do mundo, mas ele fica como um documento. O cinema fica como um documento. A TV, quando começou, era um pouco mais flu, mas agora é um documento também. O cinema, por exemplo, retrata uma fase, né? Agora, o rádio, que agora também fica tudo, é podcast, isso tudo, o rádio foi importantíssimo na história da humanidade, desde os tempos da guerra, não é, Rogério? É verdade, e aqui no Brasil nós tínhamos um informativo que passava todas as informações da guerra, que era o Repórter Esso, que era ouvido do Brasil inteiro, né? Era gerado pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Heron aqui em Porto Domingues, Alegre. É isso? Heron Domingues? É, Heron Domingues, né? Sei até a musiquinha. Puxa, hein? Faz tempo que eu estou por aqui. Era fantástico, ele era famoso. Televisão, né? Ele foi apresentador do Jornal Nacional. E como tu vê assim o papel do rádio na guerra, nas revoluções, até na federalista, por exemplo, a gente pode falar, até chegar aqui na legalidade com a Rádio Guaíba nos porões do Palácio, esse papel foi muito importante, né? Foi quase que entrar, tá dentro do que estava acontecendo, não é, Rogério? Exatamente, a gente tem como exemplo aí as notícias da Segunda Guerra Mundial, nós temos a legalidade no Rio Grande do Sul, nós temos uma outra situação que pouca gente se lembra e pouca gente cita, que foi a enchente de 1941, que assolou a cidade de Porto Alegre, e que nós tínhamos na época 3 emissoras de rádio, a Gaúcha, já no ar desde 1927, a Difusora desde 1934 e a Farroupilha, desde 1935. Essas 2 emissoras, Gaúcha e Difusora, tinham seus estúdios naquela época, 1941, na rua 7 de Setembro. Então tiveram seus estúdios alagados e acabaram saindo do ar. A única emissora que permaneceu no ar durante o período da enchente em Porto Alegre foi a Rádio Farroupilha, porque ficava nos altos da rua Duque de Caxias. E com isso ela podia passar todas as informações, dar serviços de atendimento social, enfim, já o papel social da Rádio Farroupilha já vem desde aquela época, 1941, com a grande enchente em Porto Alegre. A gente viu alguns filmes, inclusive, que retratam episódios da guerra, né, das guerras, enfim, as pessoas escondidinhas numa sala para ouvirem através do rádio o que o inimigo ia fazer e o que aqueles que apoiavam iam fazer. Era uma coisa quase que escondida, né, Rogério? Quase que proibida aquilo ali. Era um FBI dentro daquela sala e o pessoal no rádio. Eu também vi cenas interessantíssimas na campanha de Bagé Paulo Borges. Na campanha de Bagé Paulo Borges, escuta, Paulo Borges, na campanha de Bagé, a pionada lá de fora, sabe? Eles olham assim para o céu, tu vai ter que ir lá passar uma semana. Eles olham para o céu e dizem, amanhã, é meio manhã, assim, porque é meio espanhol, a coisa é meio castelhana. Amanhã vai chover, porque está vermelho lá no horizonte. Pois eles olham para o céu e se tem nuvenzinhas assim pequenas, uma perto das outras, está empedrado, vai chover. O que tu diz dessa sabedoria assim, intuitiva das pessoas que moram no campo? Essa sabedoria, maravilhoso isso. Essa sabedoria tem que ser levada em consideração, né? Porque a gente usa recursos de satélite, aquela coisa toda, mas muitas vezes quem mora na região, Dirce, tem uma noção justamente por acompanhar, por ver todo dia aquela mudança no tempo, que até se sobressai ao próprio satélite, né? E não adianta, é assim, toda a região sabe de onde vem a chuva, para onde vai, se tem um volume maior ou se tem um volume menor, é impressionante, é que nem índio, né? Índio é a mesma coisa, pescador também sabe muito, né, sobre isso. Eu, quando eu trabalhei, comecei na televisão lá, né, Pois nós queremos falar nisso. Quando eu comecei na televisão, tu sabe que a gente não tinha muitos recursos, né? Foi o quê? 94, acho que eu entrei a primeira vez lá na RBS, com a previsão do tempo. E tu sabe que naquela época a gente recebia só uma informação muito assim simplista
da AccuWeather, né, dos Estados Unidos, porque é o único que tinha satélite, né, e nos informava chegava através de fax, olha só, de fax, chegava por fax, em inglês, né, para a gente poder traduzir e passar aquilo para a linguagem que as pessoas entendessem, o telespectador entendesse. E era muito precário, porque tu falava uma coisa e para errar era um abraço, né? Falava uma coisa de manhã e de tarde acontecia outra. Por isso que a coisa melhorou. A Rádio Web, onde eu tenho o grande prazer de trabalhar e tem um grande chefe, o Rogério é um grande chefe. O Rogério é um líder. O Rogério realmente é um líder. Ele escuta, ele lidera, ele não manda. É verdade que ele demora um pouquinho para atender a gente. A gente manda uma mensagem, sabe, Paulo? Assim, e demora um pouco, né? Mas ele é ótimo. Ele é o chefe que eu queria. Mas aí, Rogério, tem... na rádio que ele está, que é dele, né? Que ele era o sonho dele. Na rádio dele, eu sinto isso. Se for errado, então me diz. Tem uma parte muito avançada. Eu citaria, por exemplo, o esporte. Eles estão entrando muito bem no esporte, inclusive com a Clairene, a primeira mulher, eu acho, não sei se a primeira mulher que analisou, mas a primeira mulher que transmitiu futebol, sabe? Ela transmite muitíssimo bem o que ela diz no início, acontece. Eu quero até convidá-la para trabalhar um pouco lá no Internacional, junto com o pessoal do Inter, porque ela é maravilhosa. E, ao mesmo tempo que ele tem um avanço muito grande, o Jornal de Notícias, que é mais ou menos recente, está muito bom também, entrando gente de Brasília, de São Paulo, a Janaína, ele próprio, o Rogério, que trabalha. E, ao mesmo tempo, ele tem novela no rádio. Eu assisti a Grande Ambição, acho que era. Essa de agora eu ainda não peguei bem. Mas novela, então veio uma nostalgia, né? Eu nunca cheguei, na minha idade, a assistir as novelas no rádio. Mas eu assisti minha avó materna, assisti os empregados da campanha, botavam as cadeirinhas do lado do rádio e iam assistir. Como é que tu vês essa mudança e por que tu está fazendo esse trabalho assim? Qual é o teu objetivo, Rogério Barbosa? Bom, são várias vertentes que nós temos aqui na Rádio Estação Web, né? Uma delas, o jornalismo que tu falaste, com o Guaraci Teixeira na apresentação, a Janaína na edição, ajudo ela aqui na edição do jornal. É um grande desafio o jornalismo diário, ainda mais numa rádio web, num veículo alternativo. O esporte que a gente vem fazendo desde 2010, acompanhando não só o futebol, mas outras modalidades, como vôlei, basquete, handebol, até turf, MMA nós já fizemos, futebol americano, rugby. Em 2015, nós cobrimos uma Copa do Mundo de rugby com um correspondente direto da Inglaterra. No jornalismo, nós temos uma correspondente direto de Singapura, trazendo informações do Sudeste Asiático. E na programação, nós temos as radionovelas, que tu falaste, foram trabalhos gravados nos anos 90, pelo elenco radioteatral do Cláudio Monteiro, falecido radialista Cláudio Monteiro, e que nós temos todo um acervo que foi disponibilizado por ele, adquirimos os direitos de veiculação desse material, e de segunda a sexta-feira, no horário das 6h15 da tarde, a gente tem esse espaço voltado às radionovelas. Neste momento está no ar a novela O Homem que Vendeu a Alma, já no capítulo número 16, está imperdível, hein, Dias? Essa eu não pude ver todas, deu uns problemas aqui de live, de trabalho, mas a anterior eu assisti, inclusive, nos Estados Unidos com a minha filha, e a gente adorava, né? Então, vamos dizer assim, hoje em dia, no meu caso, eu trabalhei na TV e no rádio, né? Mas, hoje em dia, assim, existe uma competição. Quem é que está competindo mais? Eu penso muito assim, as lives, né, como a que nós estamos fazendo agora, é uma televisão, né? É uma televisão. E estão se reciclando os meios de comunicação, não é? Eles estão ficando diferenciados. Isso seria provocado, não é pela pandemia, a pandemia aguçou a coisa, porque isso já vinha sendo assim. E como vocês acham, quero ouvir os dois, como vocês acham que as coisas vão continuar daqui para frente, em termos dessa reciclagem do rádio, da TV,
das redes sociais, do próprio cinema, que hoje ainda tinha uma reportagem para abrir o cinema, e os cinemas ainda não abriram. E é uma diferença muito grande. O rádio está junto contigo. A TV está junto contigo. O cinema não está. O cinema tu vais para a telona, né? Tu te arruma, tu faz o programa e vai. O teatro tu vai. O livro tu traz para casa também é um meio de comunicação. O jornal também. Mas o próprio jornal, aqui no Rio Grande do Sul, o que mudou o jornal, né? O que diminuíram os jornais, os tamanhos, os formatos. Como é que vocês estão vendo? Eu quero ver a opinião de cada um. Como que nós vamos continuar em termos de comunicação? Rogério. Bom, em termos de comunicação, vem muitas mudanças por aí. Eu não digo que certos meios, certos veículos vão acabar. Eles vão se transformar. Muita gente dizia que com a televisão, com a chegada da televisão, o rádio iria acabar. Não acabou, está aí até hoje e convergindo também para outros meios, fazendo os programas de rádio tendo lives, tendo veículos alternativos, tendo web rádios, que é o nosso caso aqui da Rádio Estação Web, a TV também indo para o streaming, para a TV por demanda, para ouvir, para ver quando, onde quiser, não ficando preso a um horário de programação. Enfim, a comunicação, os meios de comunicação, com a chegada da internet, com a chegada de uma outra novidade, não vão acabar, vão se transformar. E quanto ao cinema, o cinema ainda continua aquela magia, aquele ritual, né, Dirce, de ir para uma sala de cinema, comprar um pacotinho de pipoca, uma guloseima e ver uma tela panorâmica, né, colorido, ou em preto e branco, seja um filme clássico, enfim, ainda tem aquela magia do cinema. O Paulo Borges falou agora há pouco da questão da previsão do tempo, que era feita na TV, que ele recebia por fax. Eu me lembro muito, Paulo, de quando guri, vendo alguns programas da TV aqui no Rio Grande do Sul, fosse o Jornal do Almoço, fosse o Câmera 2 na extinta TV Guaíba, fosse o Porto Visão no Canal 10, eu me lembro muito da previsão do tempo, como era feita naquela época. Eu não me lembro quem era, mas era um senhor que tinha um bigode bem avantajado, usava um jaleco e usava aquela caneta para indicar no mapa, e era um mapa mesmo, um mapa escolar mesmo, de sala de aula, indicava as regiões onde ia chover e tudo mais. Não tinha recursos gráficos, não tinha nada naquela época, e mesmo assim era feita a previsão do tempo daquela maneira, né? Quando é que tu entrasse, Paulo? Paulo teve 10 anos. Mas eu quero a tua opinião, Paulo. Como tu achas que vão continuar os meios de comunicação? E depois conta quanto tempo e quando tu estavas dando tempo. Isso. Diz que esse clima tem que mudar, né? Tem que mudar. Dirce, eu acho que, assim como o Rogério falou, já aconteceu a mudança, né? Eu acho que só acelerou, na verdade, essa pandemia só acelerou a mudança, né? Porque a gente teve que se movimentar de uma forma diferente, né? Eu acho que ainda a televisão sobrevive por conta das pessoas que acostumaram, né? Se criaram vendo televisão, né? Essas pessoas que ainda sustentam a televisão. A gurizada mais nova, os mais jovens, eles não olham mais aquela tela grande ali. Se olha só para utilizar, né, os recursos que eles têm hoje. Não é para ver novela, não é para ver nenhum tipo de programa, né? Meu filho com 12 anos não assiste mais televisão. Então eu acho que a televisão, na verdade, ela é algo em extinção, né? Eu falo com muita lástima disso porque eu gosto muito da televisão, mas eu acho que a forma de se ver o vídeo, né, vai ser completamente, já está sendo completamente diferente, vai ser ainda, quanto mais essa nova geração for crescendo, mais eles vão ficar naquele aparelhinho pequenininho, né?
vendo ali, fazendo suas coisas. Se eles forem passar para o telão, é só para enxergar maior o que eles estão vendo pequenininho, né? Então eles não se atêm mais a essa programação da TV, principalmente a TV aberta, né? A TV fechada ainda está correndo atrás da máquina para tentar atualizar. O rádio... Tu não acredita que a televisão também possa fazer uma virada, uma reciclagem, assim como o rádio está fazendo? Não, eu acho que não. É muito difícil. Eu acho que o rádio, nessa situação atual e no futuro, vai ter e já está tendo uma condição muito maior de continuar existindo e de se aperfeiçoar cada vez mais. Eu, por exemplo, ouço o rádio hoje, não ouço mais no rádio. Eu ouço o rádio no celular. Né? Eu coloco a rádio que eu quero no celular, ou se eu não quiser ouvir rádio nenhuma, o que eu faço? Eu fico ouvindo alguma música que eu mesmo selecionei no celular. Pois né? é, e nossos entrevistados. Olha só, eu estou falando ali. Eu mesmo me atravessei ali. Rogério Melo, um prazer estar com vocês aqui, né, nessa primeira semana do nosso quadro novo aqui na Pampa agora, né? Então, eu queria mostrar o CD deles e quero saber também sobre o DVD, porque parece que está saindo um DVD aí, não é isso? Prazer estar contigo novamente, né? Já somos amigos de anos, né? E isso mesmo, trazendo o CD novo, o Campo, e agora a gente está preparando a gravação. Que maravilha. Posso fazer o lançamento oficial do CD? Como é que foi como é que foi no Pan-Americano? Não tem chamaram para lançar CD lá? Me chamaram. Lançamento de disco, porque os atletas estavam bravos, né? Cusco eu gosto, até veio um cachorro aí, ó. Não estava combinado, mas ele chegou. Não é de vocês, né? No dia do Gaúcho. Do Maneco Rosa, né? O meu não é também. Vamos ver o lançamento, então. Ó. Lançamento do CD, ó, né? Atenção. Feito o lançamento do CD. Olha que maravilha. Olha que beleza, tia. Vamos pegar. Pega. Ó, tô levando o CD, rapaz. Deixa ele. Quando é bom, eles levam. Não, quando é bom, eles levam. Não, olha, levou, rapaz. Que bárbaro. Não dá mais. Olha, essa foi boa. Mas, Paulo, deixa eu fazer também uma... Deixa eu fazer aqui... Deixa eu fazer uma colocação também, em função... Aqui nós temos o nosso diretor, jornalista Rogério Brasil Ferrari. A reciclagem dessas pessoas que estão na técnica foi também muito rápida, o que mostrou que eles estavam preparados, porque senão não ia sair isso. Porque a gente vê essas lives, vê tudo, mas a retaguarda, né, Rogério? A retaguarda é fogo, né? Se não pegar gente que faz muito bem, para falar a verdade, a gente tem, às vezes, elogios aqui, que eu trabalho um pouco com gente dos Estados Unidos, né? Porque eu vou muito para lá, que eu tenho família lá, parte da família lá. E eles elogiam as lives aqui, sabe? Porque estão realmente muito bem feitas. E o tempo de reciclagem foi muito rápido, né? Também foi outra reciclagem grande, né? Tiveram que se mover rapidamente, não é? Não sei como é que foi no rádio, Rogério, essas mudanças. Acredito que tu fique 25 horas por dia trabalhando, né? Para auxiliar todo mundo, que um está em casa, outro está em casa também, aí muda tudo, né? É verdade, e o trabalho é um trabalho árduo, é um trabalho complicado, mas que me traz um bocado de alegria disso, porque a gente fica acompanhando a programação, editando os programas, orientando as pessoas aí a fazer determinadas gravações, matérias, o que vai rolar em cada programa, ajudando um pouco na produção, e como tu falaste, o trabalho técnico das emissoras de rádio, dos veículos de comunicação é muito importante, porque tem grandes coberturas por aí, matérias sendo realizadas, e o trabalho da equipe técnica é muito importante, seja no rádio, na TV, em qualquer meio de comunicação, o trabalho técnico faz toda a diferença. Porque eu vejo assim que foi uma coisa muito rápida, e em seguida já estava todo mundo fazendo isso. Eu, quando trabalhava contigo, um tempo atrás, e eu trabalhei um tempo para CBN, né, aquela de São Paulo, que a Gaúcha, que a RBS alugava um tempo, e tu fazias comigo, né? Então, tu fazias a técnica. Então, eu estava ali fazendo o conteúdo ali comigo, se alguém dizia, onde é que fica a clínica tal, ou o museu tal, eu só virava para ti, tu em tal lugar. Ou seja, tu já estavas preparado para fazer aquilo. A gente trabalhava de outro jeito, a gente sabia, entre aspas, falar o conteúdo da coisa.
Eu aqui, quando marco alguma coisa, eu sempre digo, olha, conteúdo combinamos nós. Técnica fala com o Rogério Ferrari, ou fala com o Rogério Barbosa, no caso do rádio, né, que eu gravo também no rádio. Mas a mudança foi muito grande, muito mais para quem trabalhava na técnica do que para quem apresentava. Agora, quem apresentava também teve dificuldade. Também tive dificuldade porque a linguagem da live é diferente da linguagem da TV e é diferente da linguagem da rádio. É diferente, né? É muito diferente a gente fazer. A live ainda tem com ela uma certa ansiedade. Aquela ansiedade de será que vai dar tudo certo? Isso ainda existe na live. Isso existiu muito na TV, quando começaram com as TVs e tudo. A TV mudou muito. Eu comecei pela TV. E a TV mudou muito. A TV mudou não só na sua operacionalidade, como mudou até nas roupas e na maquiagem. Fazia uma maquiagem na gente tão forte, né? Quando começou a TV, que depois não podia sair para a rua, para outro lugar, porque ficava apavorada. Como é que eu vou sair assim? E foi tudo mudando. Ou seja, o que eu quero dizer é assim, as pessoas começaram a participar, a ficar dentro do rádio, dentro da TV, né? Muito mais do que eram antes. E com isso a responsabilidade ficou muito maior, porque hoje as pessoas participam do rádio, participam. Aqui na Rádio Web eles me pedem, quero a música do Oswaldo Montenegro, me bandolins. E tem que ir lá procurar os bandolins. Eles participam, sabe? E o Paulo também, que trabalhou na TV e agora está muito nas redes sociais, também há uma diferença grande de linguagem, não há, Paulo? No trabalho. Na rádio, por exemplo, não precisava tomar banho, agora na live tu precisa, né? Não era isso, Paulo, não era isso, Paulo. Paulo, não, mas entendesse mal. Mas tu sabe disso. Falando sério, tu tem realmente uma diferença de linguagem bastante grande, né? O rádio é completamente diferente da televisão, que é completamente diferente das duas coisas juntas, que eu acho que a live ficou as duas coisas juntas, né? E as pessoas hoje que trabalham em rádio, os mais antigos que não se adaptaram ainda, eles não se acostumaram ainda que eles estão com uma televisão ali, porque muitas rádios passam ao vivo os programas, né? E tem uma câmerazinha ali e eles não tem jeito. Eles não conseguem se adaptar que tem aquela câmerazinha ali, né, Rogério? Não é assim que funciona? Aquilo parece que atrapalha, né, o radialista mais antigo, né? E a gente teve que se adaptar, na verdade, a isso, né? E a live eu acho que é uma experiência fantástica para a gente poder se adaptar a isso, né? Porque fora tudo isso, ainda a live a gente depende da internet, né? De vez em quando ainda nos trai, né, Dirce? E a gente teve que ter outra linguagem. Eu me lembro, a gente que faz vídeo, não estou fazendo crítica, mas as pessoas vão fazer um vídeo, elas ficam aguardando que entre alguém para assistir. Daí uma me disse, como é que eu faço? Como é que tu faz? Chega na hora, tu começa a falar. Porque se não tiver ninguém te assistindo, tu não vai falar? Vou falar, então fala. Então ainda existe também uma adaptação da gente que fala, existe. Nada é fácil na vida, né? Foi uma reciclagem muito rápida. Aí com a pandemia, então, estourou tudo, não é? Aí não foi brincadeira. Rogério Barbosa, tu entrasse com muitos programas novos, né? Tu entrasse ultimamente com muitos programas novos. E como que foi, assim, a reação, enfim, como que foi porque eu vejo que a todo momento tu tens coisas novas, então eu penso assim, puxa, tá trabalhando o dia inteiro, né? Programas novos e que tu tem que assistir. Tu tem que estar mais perto, eu acho, de quem trabalha do que antes, né? Eu penso assim. Sim, sim. A gente está sempre acompanhando aqui a programação, né? Sempre renovando e inovando, né? Para buscar cada vez mais a satisfação do ouvinte internauta. A gente está sempre fazendo pesquisas através das redes sociais, os canais de comunicação que a Rádio Estação Web tem, que disponibiliza a quem está ouvindo, para saber o que eles gostam, os horários que mais ouvem a programação.
e dentro desses dados que nós temos, das estatísticas que nós temos de ouvintes e internautas, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas no Brasil e no mundo inteiro, porque a gente está na internet, a gente vai construindo a nossa programação, de acordo com os horários, preferência do público, público-alvo, né, classe etária, enfim. E uma coisa também que aconteceu, assim, comigo, por exemplo, né, que faço na Rádio Diálogo, aqui na produtora Enigma, eu tenho o Encontro. Eu mudei um pouco o conteúdo, porque eu pensava assim, eu tenho que falar uma coisa que interesse para as pessoas nesta hora, mas também que não assuste, que não fique enjoado. Eu acho que, porque a gente vê muita gente repetindo assuntos na televisão, enfim, nas lives, né? E aí a gente pensa, não vou repetir, mas também é difícil para a gente não fazer alguma coisa que a gente acha que as pessoas estão pedindo naquela hora. O que realmente tem é que a pessoa que ouve, ela está dentro do rádio. Eu faço uma entrevista aqui de rádio, ou faço uma live, e vem, hoje ainda veio dos Estados Unidos, referência técnica até, e as pessoas perguntam, como é que eu fui na rádio? Aí eu tenho que perguntar lá para o meu chefe, quantas pessoas que me viram, quantas pessoas que me deram like. As pessoas estão participando das coisas, né? Como se elas estivessem ali dentro do rádio, ali dentro da live, enfim. Né? A criatividade está cada vez maior, né, Dirce? Exato. Isso é muito bom, mas é desafiador também, né? É desafiador, porque a gente tem que estar sempre atento à programação e acompanhando as novas tendências, e dentro dessas novas tendências, ir se adaptando aos poucos na programação, na questão técnica, enfim, é uma série de fatores. É verdade. Eu vi até desfiles de moda desses grandes costureiros mundiais, com distanciamento social, sabe? Com uma dança assim, com todo mundo bem sério. Assim, é incrível a criatividade da pessoa, como ela reage logo. Por exemplo, a gente pede, Paulo, eu quero um domingo com sol. Ele tem que fazer. Eu boto para ele na live, segura, Paulo, segura. Aí o Paulo bota, vai chover de madrugada, vai cair o céu em cima da gente. Não, estou pedindo um domingo de sol. Mas agora, também isso aqui é só para você. Eu não estou muito pedindo fim de semana de sol. Eu queria uns fins de semana mais ou menos para ver se as criaturas não se aglomeravam. Próximo vai ser assim, Dirce, viu? Próximo final de semana vai ser de chuva, o próximo final de semana vai ser bem como tu quer. Não é bem como eu quero, eu não quero fazer o azar de ninguém. Mas é que cada solzão que dá, aquela gritada no escorregador, com os pezinhos no Guaíba. Eu não saio quase, porque eu já fiz 40, eu tenho que me cuidar. Daí, quando eu fui lá para a Zona Sul, tinha criancinha brincando na areia, com os pezinhos dentro do Guaíba, sabe? Todo mundo um juntinho do lado do outro, tomando um matezito, certo, na mesma bomba. Não sei, talvez até isso. Não, isso o gaúcho não faz. Agora o gaúcho, cada um tem o seu. Agora é direitinho. Então, esses hábitos todos mudaram, mas tem pessoas que não mudaram. Por que será, Paulo Borges? Olha aí, agora é psicologia. Eu acho, não, sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho? Eu acho que as pessoas, assim, ó, elas imaginam, né? Faz parte do imaginário, só pode, né? Que parente, por exemplo, não passa coronavírus. Parente não passa. Vizinho não passa. Então, quer dizer, vizinho pode ficar junto com o vizinho. Tô brincando, claro, né? Tô fazendo uma ironia. Não é assaltado, ninguém rouba. O vizinho, o parente. Né? O parente é assim. Tu vê as pessoas, tu vê as pessoas se reunindo, né? Como se o parente não trabalhasse o dia inteiro fora e viesse, né? Na casa da avó, na casa da mãe. Como ele o parente não passa. É uma coisa estranha, sabe? E eu me preocupo tanto com isso, porque eu gosto de observar como tá indo, né? A movimentação desse coronavírus aí. E eu fico bem assustado, sabe? Agora eu não tô trabalhando mais ali, porque, né, tive que sair por licença.
mas tu sabes que eu trabalhava ali no SEI, que até já fizemos um programa sobre isso aqui, né? Que tem as câmeras que observam, né? Porto Alegre inteira, as câmeras aquelas. Excelente, né? E ali a guarda municipal trabalha direto, né? Tu sabe que nesse final de semana eu estava observando ali o que eles terminaram com festas de 200, 300 pessoas aglomeradas. Não é possível, né, Dirce? As pessoas não têm consciência, será? Olha, eu acho assim, quem tem que trabalhar, precisa trabalhar, eu acho que ninguém é contra. Tem situações que não podem trabalhar. Acredito também que tivessem pessoas que pudessem trabalhar online, que não trabalham porque não tem a ferramenta. Acho que seria uma coisa que podia se pensar. Eu não tenho computador, não tenho celular, que nem as crianças, que não podem acompanhar as aulas. Então, isso eu acho que era uma coisa que podia mudar um pouco. Agora, quem não precisa e sai, ainda diz para a gente, deixa de ser boba, vai para a rua, mas se os médicos estão dizendo que não pode aglomerar, que tem que ter distanciamento, que tem que usar máscara, eu tenho que ir pelos médicos, pela saúde mundial, né? O que tu acha, Rogério Barbosa, disso aí? Essa questão da pandemia, do isolamento social, está bem complicada, né, Dirce? A gente noticiou há pouco no nosso jornal aqui, de 15 para 7, que vários bares aqui da capital foram autuados, especialmente nos bairros Moinhos de Vento e Cidade Baixa, onde alguns estabelecimentos funcionaram além do horário estipulado, com aglomeração de pessoas, enfim, as pessoas estão se esquecendo de que se trata de uma situação sanitária muito grave, que não afeta só o Rio Grande do Sul, mas o Brasil e o mundo inteiro, com centenas de milhares de mortos, e a coisa está ficando cada vez mais complicada. A questão da vacina ainda vai demorar ainda um bom tempo, provavelmente só no segundo semestre do ano que vem. Então, todo cuidado, toda a atenção quanto a essa doença, cuidados de higiene, isolamento, distanciamento, são sempre, deveria ser preocupação de todos, mas, infelizmente, né, algumas pessoas estão levando na brincadeira algo que muito sério, muito sério. Não, e vamos dizer que, nesse ponto, os meios de comunicação, raríssimas exceções, né, estão de parabéns, porque mais alerta, porque um dos papéis da comunicação é informação, né? Mais informação do que os meios de comunicação estão dando. Se tu não está gostando muito de assistir aquele canal, ou aquela rádio, ou o que for, pode trocar o canal. Agora, mais informações, ninguém pode se queixar. São exaustivas, tu fica sabendo de tudo. Né, de cada estado, de cada cidade, como é que estão os hospitais, tu fica sabendo de tudo. Eu não ouvi ainda nenhum médico assim dizer, não precisa, por isso que eu me assusto, porque eu digo, eu não sou médica, então vou... A situação é muito grave, porque ela tem várias incógnitas, né, o trabalho, o social, a saúde, mas em todo caso, podiam ajudar um pouquinho mais, eu acho, né? Estão aí os meios de comunicação para orientar. Sabe o que eu acho? Eu acho que o jovem não está se dando por conta, viu, dessa situação. Porque ainda as pessoas de mais idade, elas ainda estão mais conscientes, me parece. Mas o jovem não parece que não vai pegar em jovem, né? É uma coisa incrível, essas festas, a maioria é composta de jovem, né? Olha, Paulo, eu não sei, assim, uma pesquisa, mas eu te diria que eu acho que vai por várias idades. Eu vejo muito jovem quietinho, em casa, fazendo o que tem que fazer, fazendo algum esporte, alguma coisa, mas assim, com distanciamento, e vejo pessoas de várias idades. Eu já tive, assim, conselhos de pessoas, bem minhas amigas, 80 anos, sai para a rua, deixa de ser boba. Mas eu tenho um diretor aqui de técnico, que além disso é meu filho, ele não deixa. Então, nem que eu fizesse, não ia dar. Bom, mas, Rogério, vamos falar um pouquinho agora assim. Esses dias passou um filme que tinha a Fernandinha Torres, era da Federalista de São Paulo, né, quando São Paulo brigou. Bom, e ali o rádio aparecia o rádio
digamos assim, entrando popularmente, assim como o computador, né? O computador não era popular, depois ficou popular, andou lá por Harvard, por MIT, até ficar popular. Bom, com aquele Stephen Gobb, eu acho que é o nome, né? Se eu não estou errando, que tornou popular. Então, há também uma coisa assim, que o rádio, ele não é tão caro, nunca foi tão caro como uma televisão, não é? E não precisava ir para a rua para ir a um teatro, um cinema. Então, isso também eu acho que ajuda muito o rádio, que tu pode ter mais de um rádio em casa. Eu queria te perguntar sobre isso, e eu queria te perguntar também, o radinho de pilha ainda existe ou a gente não compra mais esse tipo? Como é que é o rádio agora? Não tem mais aqueles radinhos de pilha? Tem rádiozinho que levar para futebol, para tudo. O radinho de pilha não existe. Existe. E ainda é muito consumido por grande parte do público, seja na área urbana, seja na área rural. Conforme o Paulo falou, o pessoal está consumindo cada vez mais rádio por demanda, os rádios por streaming, como é o caso aqui da Rádio Estação Web, mas o rádio de pilha ainda existe, o rádio comercial, as frequências terrestres, AM, FM, ondas curtas, ondas tropicais e por aí vai, ainda são muito ouvidas. O rádio comercial é muito forte ainda no Brasil. Existem países onde não há mais rádio comercial. É o caso da Finlândia e da Noruega, em que desligaram há pouco tempo o sinal de AM e de FM lá, rádio, para ouvir rádio nesses dois países lá, só na web. O Japão já está procurando fazer a mesma coisa por lá, seja no AM e no FM deles. Mas o de pilha ainda é muito consumido, o rádio comercial ainda é muito forte, mas os veículos alternativos já estão chegando aí para mostrar que tem um pessoal que sabe fazer, tem um pessoal que leva conteúdo de qualidade, que faz um serviço de qualidade e que não está aí para competir com os veículos tradicionais, não. Mas também está chegando para mostrar o seu serviço, né? Isso é muito interessante. Eu acho assim, o rádio, ele se torna um pouco um amigo. Eu não sei se vocês lembram, se era do tempo de vocês que são tão jovens, que as pessoas iam para o futebol e levavam o rádio. Porque, se vocês assistirem a rádio do meu chefe Rogério Barbosa, ele grita o gol antes da televisão. Ele grita o gol antes da TV. Aí, então, a Adriane, minha filha e eu nos Estados Unidos, a gente corria de uma sala para o quarto porque a gente já tinha assistido o gol e assistia de novo. Porque tinha quase, não sei dizer, frações de segundo, mas tu dando uma corridinha, tu via o gol de novo. Como é que faz essa mágica, Rogério Barbosa? Essa mágica de cantar o gol do Internacional, do Grêmio. Eu hoje aqui, minha gente. Olha aí, ó. Aí, gente, uma das transmissões nossas. Para narrar o gol do Inter, cruzamento da Alessandro. Gol! Explode a rede! Explode o coração do torcedor! Rogério Ferrari. Eu acho que uma maravilha. Da equipe da Ponte Preta. Zé Roberto levantou, a bola passou. Cabeça na plaquete! O Galima! Tá bom. Se ele não me faz isso, eu perdi a metade da minha audiência. Se ele não me bota o Grêmio e o Inter, eu perdi. Mas sabe, e aí o pessoal ia pro jogo com o radinho e estavam vendo o jogo, mas tinha que ouvir o locutor falar. Porque o rádio era tão ágil, ele já diz, vai chutar a bola, que ele lá vai trocar. Já ia para frente. A Clairene hoje, a Clairene é o Gonza, é o pessoal todo do futebol. Mas é verdade, Paulo, ele canta o gol, tu que é colorado, fala com ele. Ele te canta o gol antes do gol ser feito. É uma beleza, ele é mágico. Sabe que no tempo eu vou muitos anos a campo de futebol, né? Eu sou do tempo da Coreia, do Inter ainda, que tinha Coreia, aquela que ficava em pé, pagava menos, ficava em pé, depois tinha o fosso, né? Hoje não tem mais Coreia. E tu sabe que tinha um monte de parceiros ali de futebol que levavam o radinho de pilha, ficava ouvindo várias pessoas, e o cara ficava tão brabo com o juiz, quando o juiz começava a roubar, que o cara tirava as pilhas e atirava a pilha no juiz.
Como é que ele ia ouvir, Dirce, depois? Então tem que contar uma coisinha. Atirava as filhas. A minha mãe nunca ia futebol. Meu pai era ligadíssimo ao futebol. General Edgar Salles do Brasil. Era um nome na época do Claudomiro, do Tovar, do Figueiredo. Aí, meu Deus, muita gente maravilhosa. Na época que foram campeões brasileiros durante 3 anos consecutivos, uau! Então, a minha mãe resolveu ir num jogo. Ela nunca tinha ido. E ela levou o radinho dela. E quando o Inter fez um gol, ela tirou o rádio com tudo lá embaixo na cabeça de alguém. Não sei de quem ela jogou. E quando ela jogou, ela se deu conta e não vou nem olhar, né? Quem ficava embaixo sofria isso, né? O pessoal que estava em cima já era melhor, né? Porque se tivesse essa reação, o de baixo ia sofrer. O Rogério pegou uma bola uma vez na Coreia e levou bastante soco para não soltar a bola, mas não soltou, levou. Aquela bola de jeito nenhum. Eu falei mesmo. Tá certo. É interessante. Agora, então, fazer uma pergunta, porque nós estamos recordando e achando muito bonito. Vou fazer uma pergunta, nem eu tinha pensado. Será que as coisas estão ficando mais bonitas no mundo ou mais feias? Será que as coisas estão ficando melhor para a gente viver? Porque tem isso, tem aquilo, estão ficando mais sem graça. O que vocês acham? Pois é, todo mundo, normalmente as pessoas, os pais da gente comparavam, né, na época deles com a nossa época, e a gente deve fazer a mesma coisa com nossos filhos, pelo menos eu acho que eu faço, né? A gente dizia, na nossa época era melhor, porque a música na nossa época era muito melhor, a dança era melhor, e a gente achava que não, né? Que nem a gurizada hoje acha que é legal, a música deles e a nossa é aqui, a de vocês aí, essa não existe. Eu acho que a gente sempre acha que é melhor a nossa época, né? Mas analisando por esse lado disso, eu acho que a coisa tá meio maluca, né? O mundo tá meio maluco. Parece que a gente não vive mais as coisas boas da vida, a gente não consegue curtir mais essa pandemia, né? Todo mundo fala, e é uma verdade, essa pandemia aí, ela veio para deixar a gente mais dentro de casa mesmo, né? Conversando mais com as pessoas, a gente ficou mais próximo dos nossos filhos, a gente achou tempo para algumas coisas que a gente... Né? A gente achou coisas dentro de casa, Dirce, que a gente não sabia que tinha guardado. Quem tinha cabeça boa, sim. Quem tinha cabeça boa, sim. Quem tinha uma grande família, um grande amor, sim. Mas tem outros, olha, assim como está dando reconciliações, está dando divórcio um monte. Inclusive, os casos de violência doméstica e divórcio aumentaram muito por conta da pandemia, hein? Como? Inclusive, os casos de violência doméstica e de divórcios aumentaram. Isso é muito sério. Pandemia. É verdade. Porque aí o cara está em casa, né, o dia inteiro, a proximidade social é que faz o bate-bate, né? Sim. Não deixou de ser uma descoberta, né? Sim. Não é uma descoberta que a coisa é ruim. É que é muito difícil, né, Paulo, a gente se autodescobrir. A gente gosta de descobrir os outros, botar o defeito nos outros, as qualidades dos outros, porque se tu vai te autodescobrir, no meio do caminho tu para, porque é perigoso. Os psiquiatras e psicólogos estão dizendo, né, que depois dessa pandemia eles vão ter muito trabalho pela frente. E é já estão tendo, né, online. Já estão tendo. Online, né? E vão ter mais ainda, cada vez mais, porque realmente tem muita gente que pirou, né? Nesse negócio, se descobriu... tem muita gente que pirou e tem muita gente que está bem. Mas assim, as pessoas com quem eu falo, elas podem estar assustadas, podem umas estarem cuidando, outras não, mas eu acho que depende muito da cabeça de cada um, né? Do teu autocontrole, do teu autoequilíbrio, que todo mundo tem momentos para baixo, né? Porque não pode encontrar com as pessoas e tal. E aí tem essa coisa, tem gente que diz, eu estou com a minha família, 15 pessoas. Será que é bom? Eu estou sozinha, sem ninguém. Também não é bom. Então, porque são todas situações novas, né? Que a gente não sabe lidar. É verdade. Meu pai, por exemplo, aprendeu a trabalhar, a usar o WhatsApp, coisa que ele não sabia fazer. Ele aprendeu durante a pandemia. Para conversar com a gente, ele aprendeu a fazer ali, através do vídeo do WhatsApp, que ele começou a conversar com a gente. Ele não tinha nem ideia. Ele dizia, não, para que eu vou usar isso aí? Nunca vai servir para mim esse negócio. E agora está servindo, tu vê, né? É, porque ele tem cabeça boa.
Tem gente que, por exemplo, estava namorando e enrolando a namorada e agora teve que casar. Não deve sair do caso, ela vai para outra casa. Gente, entrando aqui do estúdio com os comentários, o pessoal está comentando aqui, o Ricardo Gonçalves, parabéns a todos os radialistas, abraço falamos nele. A Dirce Marião Brasil Ferrari, Rogério Barbosa e ao Paulo Borges. Obrigada, a Débora Moira dizendo que a participação de Paulo Borges é sempre dosada com um toque de humor. Né? Aê, Paulo Borges. A Carla Nilan falando que o rádio voltou com mais força, né? Ela diz que a pandemia acelerou e no pós-pandemia veremos os efeitos. Os adolescentes assistem YouTube no telão, a TV aberta aos poucos perde seu poder. Tá, só um pouquinho. Na semana que vem, a Carla Nilan está na Rádio Web, terça-feira, 19 horas, falando em tristeza e depressão. Olha aí. Nossa convidada, Rogério. Opa. E mais, Rogério Ferrari. Então, aqui a Lígia Maria Barata Silva Brasil, entro no carro e ligo o rádio. E a Fernanda Barata Silva Brasil dizendo que o rádio ainda é o meio de comunicação mais democrático que existe. Olha! Viva os radialistas. Né? Eu acho que o Rogério Barbosa encomendou, hein? Tu não encomendou as participações, Rogério. Olha aí, Rogério, que maravilha. Albano Maier comenta que as mudanças foram causadas pela pandemia. Né? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Olha só, a Rosane Assis Quintão Barcelos, parabéns aos radialistas. Rosana Quintão Barcelos, pediu para o Barbosa irradiar um gol no live. A Cleci Brandotti, quem assiste uma live da minha amiga Dirce Ferrari e seus convidados que eu admiro muito. Paula Cardoso, olha a Paula Cardoso aí, parabéns a todos nós. Beijos, Dirce. Enfim, obrigada. Uma pergunta, deixa eu ver se eu acho aqui uma pergunta da Adriane Brasil Ferrari, pergunta para os três. Improvisação no ar ao vivo, se aprende ou já vem com a pessoa? Quem responde? Vou deixar aqui para o chefe Rogério, que tem a maior experiência no rádio. Vou só dizer uma coisa: improvisação se aprende muito mais no rádio que na TV. Mas agora, no meu entender, deixa a palavra contigo. Como é que a gente aprende a improvisar, Rogério Barbosa? O rádio é uma verdadeira escola, né, Dirce, por conta da improvisação. Né, já que não havia imagem, agora tem a imagem das lives, né? Mas no rádio tem todo um jogo de cintura, porque tu tem ali à disposição uma matéria, um áudio para entrar, um telefone, uma ligação telefônica, um repórter que vai entrar de algum local com alguma informação, uma informação inesperada, algo inesperado. Então o rádio é instantâneo, então tu precisa ter jogo de cintura, né? E tu não pode usar a tua fisionomia, tu não pode rir, não pode fazer assim com a mão, não pode nada, porque não podia. Na TV, uma vez, um colar meu arrebentou todo. E um brinco, e eu falei, vocês não vêm mais na TV. E foi uma risada, e me deu muitas respostas. Mas no rádio, o que eu ia fazer? Isso sempre aconteceu em aula e em TV, mas no rádio não pode. E por isso que eu admiro muitos profissionais de televisão também, porque o jogo de cintura deles é complicado, porque tá ali a lata da pessoa na frente da TV. Eu me lembro de uma situação, inclusive, do Paulo Borges, em que o Paulo... eu me lembro de uma situação que, inclusive, foi... que eu fiquei até preocupado no ar. Ele chegou a ser assaltado no ar. Que história foi essa, Borges? Não, isso aí foi sacanagem. Isso aí foi sacanagem, foi armação. Foi armação. Não, teve isso aí, ele viu mesmo. Mas foi uma armação, que a gente fazia muita sacanagem, né? Foi uma armação. Mas tu sabe que eu acho, Rogério e Dirce, que o pessoal de televisão, o pessoal de rádio que faz televisão, o que foi para televisão depois, ele tem muito mais habilidade de improvisação do que quem começou na televisão e faz só televisão. Sabe que tem essa diferença, a gente sentia nitidamente lá entre colegas, quem veio do rádio, né, quem trabalhava simultaneamente nas duas coisas,
e quem fazia só televisão, porque na hora do improviso, vamos supor que tu tá fazendo um ao vivo, né? Tá fazendo um ao vivo e muitas vezes estão falando no teu ouvido aqui, o teu diretor dizendo enrola, enrola, porque tá faltando mais tanto tempo para chegar o entrevistado. E tu tem que enrolar. E o rádio te dá isso, né? A televisão muitas vezes só televisão tu fica meio perdido. O que eu vou fazer agora? Eu improvisei muito na minha vida, porque na verdade eu tinha que encerrar o programa, né? O Bom Dia Rio Grande eu encerrava na televisão. Então, dependendo do tempo, eu tinha 1 minuto, né, para fazer aquele quadro, ou eu tinha 5, 6, 7 minutos, dependendo se faltava alguém. Se faltava alguém, eles já diziam, chama a previsão do tempo. E mandava para mim. E eu tinha que improvisar. Ele só me falava aqui no ouvido: ó, improvisa aí 5, 10 minutos. Fala o que tu eu puder. acho que se improvisa mais no rádio. Eu comecei na TV, claro, né? Claro. Mas eu acho que se improvisa mais no rádio do que na TV, porque na TV tu tem o recurso de rir, de piscar o olho, fazer de artista, né? E no rádio não tem. No rádio é você... Eu digo assim, se a televisão parar 30 segundos, tu pode fazer assim, piscar o olho. E no rádio faz o quê? Respira, porque tem que falar, não tem outro jeito. Eu não é meu chefe. Aproveita, Rogério Barbosa, que hoje a chefe sou eu, hein? Eu mexi com ele, eu digo, tu é o chefe da rádio, mas da live, fala, Rogério. O que faz? Tem que falar, né, Rogério? No rádio não tem outra saída, né, Dirce? Não. Preencher os espaços, né? 30 segundos de silêncio na TV, pode colocar alguma imagem, alguma coisa. Claro. Mas não tem como. Se ficar parado, se ficar sem falar nada, sai do ar. E aí todo mundo fica apreensivo. O que houve? A linguagem do corpo, como a gente diz, né? Agora, de fato porque tem gente que tem... são associações, eu acho que a gente faz, né? São associações, tem de certa forma que aprender isso. Vamos dizer assim que eu acho que eu faço algumas, eu aprendi muito também, além do rádio e da própria TV, mas aprendi muito como professor. Porque tu tem que trabalhar associações, né? Para dar exemplo, para explicar uma coisa melhor, para facilitar uma coisa. Então, agora, hoje a Janaína escreveu, o rádio não morreu nem nunca vai morrer. Eu também acho que o rádio não morreu nem nunca vai morrer. Eu tenho uma cunhada em Estrela que ela dorme com o rádio embaixo do travesseiro. Nem sei se isso faz bem a noite inteira, o radinho ali embaixo do travesseiro. Rádio é companhia, né? Rádio é um companheiro, uma companhia, exatamente. Muita gente faz isso, inclusive, para ouvir os jogos, comentários, né? Porque a minha mulher que não entende muito, ela me diz assim, me diz uma coisa, eu não consigo entender. Tu ouve antes de ir pro futebol, tu vai ouvindo, né, o rádio, sei lá, no celular. Aí tu chega lá, tu vê todo o jogo. Aí tu volta para casa, tu vai ver o replay do jogo que tu já viu. Os gols de novo. E depois tu vai ver, ainda ouvir os comentários no rádio antes de dormir. Mas quando eu for ver essa live, aí é que eu vou ver como é que ela foi. Na hora a gente vai indo, né? Mas a gente vê os detalhes e tudo. Realmente é depois. Agora tem uma coisa, eu acho que é Raquel, a tua esposa, Paulo? Ou eu estou dizendo errado? Raquel. Tá, porque eu acho que ela que devia ser convidada, porque o fone é dela, o celular é dela. Pensa que eu não estou notando tudo isso? Não tem nada, verdade. Tudo ele tem que emprestado para ela, Rogério. Eu não tenho, isso é verdade, tudo dela. A Paula tem um estúdio montado em casa para trabalhar. Eu não é. Eu não tenho nada. Agora com a pandemia. O Paulo perde tudo para a esposa. Hein? Fala, é verdade. Agora com a pandemia ela está tendo que trabalhar de casa aqui. Pois é. Bom, agora eu quero falar uma coisa séria. A pandemia, uma coisa que todo mundo sabe, é lugar comum, mas a pandemia mostrou, bom, em primeiro lugar, mostrou o valor dos médicos, né? Da saúde. A pandemia deu uma possibilidade para os políticos se pronunciarem e orientarem seu povo. Se fizeram, não sei, uns fizeram, outros não, mas deu a possibilidade. E a pandemia mostrou o valor dos meios, eu digo de comunicação, parece que hoje se fala um pouco diferente, mostrou o valor, porque se não fosse os meios de comunicação, gente,
A gente estava muito mais ralado, ficando em casa, brigando ou não brigando, com filho, sem filho, com mulher ou com esposa, com mulher ou com marido, mas os meios de comunicação são fundamentais, tanto na informação, no entretenimento, como o Rogério falou, uma palavra lá que ele inventou, informação e entretenimento. Fundamental foi isso, inclusive pelo clima, por tudo, porque já pensou a gente não ter esses meios dentro de casa para se entreter um pouco, para ter uma voz dentro de casa, né? Ia ser terrível, né? Isso ajudou muito, claro, ajudou bastante mesmo, né? A gente tem que buscar o que fazer, né? Eu fiquei um período também em casa, né? Depois, claro, tive que sair por obrigação, mas todo mundo, acho que, ou quase todo mundo fez isso, né? Mas enquanto tá em casa, tem que buscar alternativas, né? E se tu não tem essas alternativas, né? Ou na televisão, ou no rádio, ou né, na internet, ou na live, tu vai fazer o quê? Né? Não tem o que fazer. E as crianças também, eu acho que isso também tem um lado positivo, né? O que meu filho aprendeu a mexer em computador, coisa que ele não dava bola, computador, o PC mesmo aqui, né? Não só aquele da mãozinha que ali, eles são rápidos. Porque por causa dessas aulas, né? Aulas online, né? Então ele ativou ali um senso de descobrir coisas para poder participar dessas aulas online, como os professores também, né, disso, tu já fosse professor, sabe disso. Os professores dizem que, olha, para eles foi uma dureza se transformarem, né? Então eu acho que teve uma transformação geral. Entusiasmar a criança para assistir aquele que ela está sozinha em casa, né? O adolescente também, que gosta de andar em grupo, mas pelo menos ali nos jogos, ele faz contatos. Não, os meios de comunicação estão sendo fundamentais, além das informações, né? Se a pessoa às vezes acha, é muito vírus, é muita informação, bom, passa para outro lugar. Tem canais aí de TV que nem entraram quase na informação. E estão com programas de entretenimento. Então vai para aquele canal, vai para aquele canal. Rogério Barbosa, algum projeto em vista mais ainda para a rádio? Ou por enquanto a rádio já, eu acredito que está com praticamente todos os espaços preenchidos, né? Tenho visto muito programa novo, interessante. Sim, a gente está com uma programação, a gente segue com a nossa programação 24 horas pelo nosso site, pelos aplicativos, pelas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. E vem muita coisa boa por aí. A gente completou 10 anos agora no mês de julho. E agora, não dá para a gente planejar o que vem depois de 10 anos, porque vem muita mudança por aí, tanto nos meios de comunicação, quanto na internet, pelas redes sociais, mas a gente está tocando a nossa programação, vem muito mais atrações por aí, dentro da nossa linha de informação, entretenimento e música. Então, a gente vai estar planejando mais coberturas jornalísticas, mais coberturas de esporte, ampliando cada vez mais a programação de entretenimento. Enfim, dentro da nossa temática de levar informação de qualidade, conteúdo de qualidade, a gente procura sempre ter como preocupação encaminhar a todas as pessoas que nos ouvem o conhecimento e a responsabilidade, que são 2 itens necessários para se viver como cidadão. E tu, Dirce, juntamente com todos que fazem parte da Rádio Estação Web, ajudam a construir essa identidade da rádio e a passar conteúdo de qualidade a todos os ouvintes internautas. Muito obrigada. Ô, Rogério, se eu te perguntasse assim, quem é que tu acha que compete com a rádio nessa hora? Ou não tem competição? São coisas paralelas? Eu acredito... Qual é o competidor aí? Eu acredito, Dirce, que quanto aos veículos alternativos, são zilhões de veículos alternativos no Brasil, então não há como ter uma competição. Eu costumo nem me preocupar muito, porque como a gente é um veículo alternativo, a minha grande preocupação aqui é sempre levar um conteúdo de qualidade, é sempre continuar com o trabalho.
né? Então é a nossa grande preocupação aqui. Inclusive a gente não faz o que o Brizola antigamente dizia, a famosa guerrinha sem tiro, né? A maior, essa, aquela outra. A gente procura só fazer o nosso trabalho, realmente. Eu tinha uma guerrinha sem tiro com um colega meu aí, sabe? Mas a gente não sabia. Era Caiçara, a música não para, o Mauro Sérgio. E eu era Itaí, a dona da noite. Há muitos e muitos anos atrás. Aí meu marido, que era publicitário, o Ito Ferrari, chegava em casa e falava, vinha sempre com um telegrama. Ganhou a Caiçara, é a que teve mais gente, mais divulgação, mais ouvintes, mais patrocínio. No outro mês chegava e dizia, ganhou a Itaí. E aí passaram-se os anos, ele é mais moço que eu, encontro o Mauro Sérgio na Rádio Web. Escuta aqui, a gente não se conhecia? Não, a gente não se conhecia pessoalmente, mas a guerrinha era Itaí e Caiçara, nessas, digamos assim, um tipo de rádio mais popular, né? Que a Caiçara era música. A Itaí não, a Itaí trabalhava tanto que lá eu tinha um programa conversando com o Dirce, era assim, né? O Pavinato, que hoje tem uma rádio aí no interior, trabalhavam lá, e quando eu encontrei, escuta aqui, Mauro Sérgio, o senhor não era aquele que vivia incomodando lá, né? Um grande jornalista? Escuta, Paulo Borges, como tu achas assim que vai a tua comunicação, o que tu tens colocado, enfim, tu não é de textos muito grandes, pelo que eu tenho visto, né? Mas como tu acha assim, a comunicação das redes sociais? Funciona bem ou aquilo é muito rádio, no outro dia já não sabe? Como é que tu está vendo as redes sociais para a gente se comunicar, digamos assim, em assuntos sérios? Ou não sério? Tudo é muito rápido, né? A movimentação é muito rápida, tu fica enlouquecido, se tu ficar o tempo todo ali no Instagram, daqui a pouco tu já passa, já tem o WhatsApp, já recebe uma mensagem, vai pro teu Yahoo, daqui a pouco já... É uma loucura total, né? Facebook, né? Então, eu acho que as pessoas elas ficam girando em torno disso para conseguir se informar, e parece que causa um estresse, acho que causa um estresse mesmo isso, parece que tu não está conseguindo te informar direito e está recebendo um bombardeamento. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é uma maneira, é um veículo, né, de um modo de se comunicar diferente do rádio, diferente da televisão, que tu, muitas vezes, dependendo da onde tu vai utilizar, que ferramenta tu vai utilizar, tu tem que falar coisas rápidas mesmo. Dependendo, tu tem que só escrever, uma frase basta, né? O caso, por exemplo, do Twitter. O Twitter é muito rápido, tu escreve uma frase ali, no máximo posta uma foto e olha lá, já dá pronto, né? E essa informação não tem mais. Ou muitas vezes tu utiliza, por exemplo, o próprio Facebook, que tu te dá um pouquinho mais de margem, né? Para tu gravar um vídeo, falar um pouquinho mais, talvez até um textinho um pouquinho mais comprido. Só que o problema é o seguinte, eu vejo que as pessoas não têm mais tempo para ler, né, nessas redes digitais. Se tu colocar coisas muito extensas, as pessoas elas não param para ver, elas já passam para outra direto. Então a gente tem que aprender a ser sucinto, né? A gente tem que aprender a dar praticamente é uma manchete que tu dá com alguma imagem, né? Que já se viu também que se tu não colocar uma imagem, né, nesse tipo de veículo, não tem tanto alcance também, né? As pessoas gostam de enxergar e saber, praticamente é um lead, né? Faz um leadzinho ali, pá, põe a imagem. E então eu vejo assim como uma forma muito rápida. Hábito, né? A pessoa acorda ou toma café, sei lá, e vai ver as suas mensagens, né? O que veio para ela. Direto. Já tá ali, trim, e vai direto. Tanto é que tem estudos, né, que já mostram quais os momentos que as pessoas mais acessam, né, ali, até para tu poder divulgar, né? Então, para compartilhamento até final de tarde, para fazer a live que tu está fazendo, eu não sei se tu estudasse isso ou não, mas essa live que tu estás fazendo, imaginei. É o melhor dia que tem para live, é segundas-feiras. Isso eu estudei muito, eu sabia, assim, não quis dizer para não ficar exibida. Nesse horário que a gente está agora, por exemplo, é onde o horário que mais as pessoas param, segundas-feiras, por volta de entre 7 e 8 horas, param para assistir lives.
Ou seja, tu está certíssimo. Eu não estudei, mas o Rogério Ferrari estudou. O Rogério Ferrari estudou. Tu acha que eu ia ficar quarta ou quinta-feira competindo com a Rádio Web, com futebol? É impossível. Não tem como. Nem não eu. Tu não ia conseguir nem me chamar, viu? Não, foi o Rogério Ferrari. Olha, eu acho melhor a gente mudar. Eu comecei fazendo quarta-feira, mas fiz pouco na quarta-feira, começaram o futebol. Vocês são muito a favor do futebol, Rogério? Ou estão com pena dos jogadores? Não era o melhor momento para voltar ao futebol, né, Dirce? Eu também acho. Já que voltou, né? Ah, Rogério, o suor, Rogério. Chegaram a ver ontem 5 jogadores do Flamengo. Não vi ontem, não vi, teve futebol. Não assisti, não. 5 do Flamengo jogadores estão com coronavírus. É verdade. O meu sentimento é tipo assim, eu me divirto e os outros me divertem. Eu sei que o futebol hoje é uma indústria que também mudou muito, né? O futebol é uma indústria, tem muita coisa para pagar, muita coisa para tomar conta, mas que é brabo, né? É brabo ver eles jogando e a gente se divertindo. Tudo sem torcida, né? Fica aquela torcida mecânica ali, só o cara com aquela mesa de som ali, ele aumenta quando o cara ataca, né? A torcida que não existe, né? Eu não gosto daquilo, me deixa nervosa. Sei que não é gente, que é um homem lá levantando. A gente repara também que quando há um xingamento mais ostensivo, a gente ouve tudo, né? Antes a gente não ouvia. Eu acho assim, que não era a hora também. Estou com o Rogério, ainda não era a hora, né? Eu também acho que não era a hora. Ainda está muito complicado, né? Porque bem ou mal, tá, não tem torcida, ok? Mas olha só esse caso do Flamengo que eu falei. 5 jogadores, óbvio que eles estavam dentro do vestiário, né? Jantam junto, almoçam junto, viajam, ficam no mesmo hotel. E tudo isso aí, obviamente que passa. Eles não ficam de máscara o tempo todo, né, gente? Não jogam de máscara. Aí quando faz o gol, vai lá e abraça o outro, aquela coisa toda. Claro que isso aí passa. Mas aí na hora do abraço, eu acho que tem que dar mesmo, que já tocaram o tempo todo. Como é que vai disputar uma bola? Eu que entendo muito de futebol, hein, Clairene? Como é que vai disputar uma bola sem tocar no outro jogador? Sem bater? Tem como. É o contato, né? É o contato. E esse contato, obviamente, que vai passar um para o outro. Não tem como evitar. Então, eu não sei, eu fico preocupado com isso, né? Muitas vezes eu prefiro me precaver do que depois, né, ter que correr atrás da máquina. E me parece que a pressão política... Tinha muita gente pedindo, né, Rogério? Tá? Muita gente. Tinha muita gente pedindo futebol. Muita. A pressão econômica é muito grande. Como tem muita gente pedindo abrir tudo de comércio, de tudo. Claro, é um problema seríssimo, preciso de dinheiro. Dinheiro é a mola do mundo, né? Então fica difícil, as resoluções ficam muito difíceis, né? É verdade. Para mim me disseram que porque o futebol tem muita dívida, que os jogadores, alguns ganham salário alto, porque não sei o quê. Pois é, mas eu acho que nessa hora a justiça, digamos assim, devia ser igual para todo mundo, né? É verdade. Senão ia ter que abrir tudo que fosse entretenimento, né? Agora estão pensando em abrir cinema, estão estudando, né? Agora que eu vi gente pedindo futebol, assim como se não pudesse viver sem o futebol no domingo. Porque é uma glória para o futebol, mas é um horror para a pessoa. É bom de ver, claro que é bom de ver, mas o problema todo é isso que a gente falou, né? É claro, tem uma pressão muito grande, como tem também nas escolas. A gente vê escolas, por exemplo, particulares, que estão perdendo dinheiro, é óbvio, né? Com isso. E o que acontece? A pressão em cima dos gestores, né? E os gestores chegam num ponto que não aguentam segurar sozinho, né? É muito difícil, eu digo, a gente estudava incógnita de um X, né? Agora é incógnita de não sei quantos X. É muito difícil, são poucas as pessoas que podem dizer, não, eu consigo segurar durante essa pandemia. Agora, o que irrita todo mundo é esse tipo de pessoa que não precisa sair, não tem necessidade, pode dar uma voltinha de carro, qualquer coisa assim, para não ficar trancafiada dentro de casa tanto tempo, mas e sai por qualquer motivo, né?
não tem dinheiro, mas quando abre o shopping está lotadíssimo e tem compras a valer, e que não é só para comida, né? Isso é um pouco estranho, né? É um pouco abre estranho. O shopping, a saudade dele é olhar a vitrine. Eu adoro o shopping. Mas não é? Tem gente que não compra nada. Teve um filminho que tem na Globo, estão fazendo assim, umas historinhas. Então era a Fernanda, a moça, com a Fernanda mais velha. E aí ela levou para um sítio a mãe. E ela disse, eu não quero ir, eu gosto de shopping. O shopping é uma coisa muito alegre, muito divertida, né? Mas, não, e depois não é só isso, as pessoas vão sem precisar e não querem obedecer. Uns não querem usar máscara, outros, eu não sei. O ser humano é meio complicado, apesar de ser maravilhoso. Bom, gente, um recado final. Gostaria de parabenizar o Rogério Barbosa pelos 10 anos da Rádio Web, pelo Dia do Jornalista, o Paulo Borges, o Rogério Barbosa, a Paula Cardoso, a Dirce Ferrari, todos os radialistas, e eu acho que a gente tem muito comprometimento com a rádio, né? Eu acho que a gente tem que falar alguma coisa para o outro ouvir, talvez... Eu sempre, desde que eu comecei a TV, eu tinha uma coisa interessante. Eu dizia para as pessoas, todo mundo ria de mim. Eu era bem guria ainda, trabalhando na Universidade Federal, quando fui convidada pelo Maurício Sirotti e pela Dona Ione. E os dois foram me convidar. E eu dizia assim, meu Deus do céu, eu digo uma coisa e as pessoas acreditam. E vão seguir aquilo que eu disse. E até hoje eu penso isso. Tu diz uma coisa, se tu não tem certeza, vai questionar. E as pessoas acreditam, esse é o grande problema nosso, Rogério e Paulo. A gente diz, os outros acreditam. Então, imagina só eu, tu imagina só eu com a previsão do tempo, então é 10 vezes mais. Aí chega ali. Se eu erro. Não, aí um temporal chega ali na esquina e muda. A curva vai embora. Só não pode errar final de semana, viu, Dirce? Se errar durante a semana, durante a semana tu pode errar, as pessoas não se dão muito conta. Agora, final de semana tu estraga muito a programação. Aí tu não pode errar na previsão que todo mundo lembra. Mas o que acontece é que as pessoas têm que se dar conta que os temporais, eles mudam, né? Eu não sei explicar, porque eu não sou entendido, mas eu vejo muito nos Estados Unidos, ele muda o trânsito, né? Ele muda, vai mais para o mar, vai mais para a terra. E o nome é previsão do tempo, né? Se fosse seria com certeza do tempo, né? É previsão, talvez aconteça, talvez não. Certo. Paulo, uma mensagem aqui para a gente, para esse fim da pandemia, para o pessoal ajudar bastante. Quero deixar um grande abraço a todo mundo, que continue com consciência, a coisa ainda não acabou. Olha a Europa, né, que já tinha afrouxado a coisa lá, está voltando de novo, né, na Espanha, está voltando na França, então a segunda onda. Então é o seguinte, pessoal, vamos tomar realmente consciência, vamos tentar, né, segurar o máximo possível, usar máscara, higienizar as mãos, essas coisas todas aí, e vamos ter paciência, né, uns com os outros. Acho que é fundamental a gente ter paciência nesse momento, que está todo mundo na mesma, né? E se Deus quiser, o ano que vem a gente vai ter uma vacina aí e vai melhorar. Se não puder passar o Natal junto, né, Dirce? Paciência, vamos passar o Natal, né, via digital mesmo com nossos parentes. Mas faz parte da vida. Vamos preservar a vida, eu acho que é o nosso... Mas dá para mandar um presente, né? Só não vem inventar desculpa e não mandar presente, que tem teleentrega. Dá para mandar um presente. Rogério Barbosa, falar um pouquinho aí para nós, na continuidade da Rádio Web, ajudando nessa pandemia e nos próximos tempos que virão, certamente, em breve. Pois, através da nossa programação, Dirce, juntamente contigo e com tantos outros nomes, Mauro Sérgio, Ricardo Gonça, Clairene Jacob, a Paula Cardoso, aniversariante do dia, Guaraci Teixeira, Jéssica de Grande, enfim, todos que fazem parte aqui da Rádio Estação Web. Como eu falei para ti, durante esse programa, a gente procura levar o conhecimento e a responsabilidade, que são 2 itens necessários para se viver como cidadão. A Rádio Estação Web, que reúne nomes promissores a nomes consagrados e faz essa programação que todo mundo acompanha pelo site, pelas nossas redes sociais,
pelo aplicativo, enfim, a gente deixa um grande abraço a todos que acompanharam essa live. Agradeço muito pela oportunidade, disse, foi um privilégio ter sido entrevistado por ti. Mas a oportunidade que me deu fosse tu de trabalhar na rádio. Isso é apenas uma homenagem pelo Dia do Radialista, pelos 10 anos da rádio, aqui também com o Paulo, também é radialista, para todos nós os parabéns. Mas, de qualquer forma, agradeço a oportunidade e deixo um recado a todos que, malgrado tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, por conta dessa pandemia, vai passar, gente. Se puderem, fiquem em casa. Quem não puder ficar em casa, tenha todos os cuidados necessários na rua, por conta aí do distanciamento, do isolamento social, mas fiquem tranquilos que isso tudo vai passar, com toda certeza. Muito obrigado ao jornalista e radialista Paulo Borges, obrigado ao jornalista, radialista e diretor da Rádio Web, muito obrigado para vocês pela participação, eu sei que vocês estão muito ocupados, mas eu sempre digo que aqui estão fazendo mais ainda o papel social do homem de comunicação, que é ajudar os outros, né? Ajudar, assim, de coração aberto, não tem remuneração, não tem nada voltando, é apenas dando, como diz o Rotter, dando de si, né, sem pensar em si, trocando as informações, os conhecimentos com os outros. Muito obrigado e até a próxima live aqui no Encontro com Dirce Brasil Ferrari.